Olá, galera! Meu nome é Bruna Camargo, o Media Max me convidou para o projeto Gabaritei e hoje a gente vai contar com redação. É uma das provas que, sem dúvidas, deixa a gente um pouquinho mais nervoso, aflito, afinal, é a única prova em que é possível tirar nota 1000. E muitas vezes, para a maioria dos cursos, a gente fica ali contando com a prova de redação porque ela tem um peso maior. Mas, dentro desse processo, é importante a gente ter noção que redação é algo que é possível sistematizar. Principalmente o texto dissertativo argumentativo, que é um texto que possui ali a sua objetividade, a sua estrutura um pouco mais fechadinha, para que traga também esse ar mais científico, te preparando principalmente para uma carreira acadêmica. Afinal, a gente pode considerar que o texto dissertativo argumentativo é uma espécie de mini artigo científico. Por quê? Porque ele é composto por introdução, desenvolvimento e conclusão, as suas três partes principais, em que na introdução a gente traz uma tese a ser confirmada dentro do nosso texto e a ser defendida por argumentos. Essa tese ela precisa ser contextualizada na introdução. Então é como se fosse um artigo científico, que a gente faz uma pesquisa, tenta traçar ali uma hipótese e vai confirmando durante a pesquisa. Ou não. No caso do texto dissertativo argumentativo, a gente tem que lembrar de uma das principais ideias do direito. Você não deve e não precisa produzir provas contra si mesmo. Tanto que na competência 3 do Enem, existe ali a necessidade de que você selecione e organize os seus argumentos. Nesse processo de seleção e organização, você vai trazer ali informações que confirmem a sua tese e que, principalmente, faça com que o seu texto transmita sentido para o seu leitor. Lembrando que os corretores, eles não devem trazer opinião. Então, o corretor, ele está ali, ele tem que ser imparcial. O objetivo principal desse texto, portanto, não é convencer o seu interlocutor, mas sim demonstrar a sua capacidade de exercer cidadania. Então, ao saber disso, você precisa ter ali a noção, ao observar o tema, da produção da sua tese, que nada mais é do que a sua opinião frente ao tema. Após a introdução, nós temos o desenvolvimento, que é composto principalmente, quando a gente fala de Enem, para cada parágrafo de desenvolvimento, por um argumento, pelo menos, e um problema. Mas por que um problema? Porque lá na conclusão, você precisa apresentar propostas de intervenção. Não é obrigatório apresentar proposta de intervenção na conclusão somente, mas a gente recomenda para que esses seus parágrafos eles fiquem um pouco mais equilibrados. E aqui, o que eu estou te ofertando é uma espécie de projeto de texto. Então, a gente, ao fazer um texto, é sempre importante pensar em projeto de texto. Demonstrar para o nosso corretor que nós raciocinamos esse texto e não foi apenas ali escrito ao acaso, com as ideias sendo depositadas no papel apenas. Existe todo um processo de sistematização. Por isso que muitos acabam recorrendo também a modelos prontos. Eu não estou aqui falando de modelo pronto, mas sim sobre características desse gênero que precisam ter um cuidado, uma atenção um pouco maior. Nesse processo, então, na introdução, necessariamente, nós precisamos colocar a tese. Uma das formas mais eficientes de se colocar a tese é você ou afirmar ou negar o tema. Algo que é importante para que você não fuja do tema, né, ou que você não tangencie o tema, é você pegar exatamente as palavras ali do tema e apresentar na sua introdução. Isso faz com que você consiga abordar todas as informações. Além disso, né, dentro da contextualização da introdução, você pode trazer uma citação literária, você pode trazer uma definição da palavra principal, pode trazer citação da Constituição também, lembrando que a Constituição é a nossa maior lei, né, dentro do nosso país. No desenvolvimento, é sempre importante pensar em argumentos. Mas quais argumentos são positivos para o texto dissertativo argumentativo? São 4. E eu vou te dizer uma coisa, existe até uma ordem de força para esses argumentos. O mais forte que a gente costuma trazer é dado estatístico. Então, também chamado de dado concreto. Os dados concretos, ou dados estatísticos, são argumentos irrefutáveis. Isso quer dizer que eles são essenciais ali para a sua produção quando você possui.
Mas, apesar de ser o argumento mais forte, não é obrigatório que em seu texto você apresente esse argumento. Por quê? Porque nem toda pessoa tem a facilidade em gravar dados. E muitos podem dizer, é só inventar, trazer ali uma possibilidade, algo mais próximo, aproximar essa informação, colocar um aproximadamente. Cuidado! Novamente, se esse argumento ele não vai favorecer a sua argumentação, por que você irá selecioná-lo? É sempre importante você selecionar aquilo que será útil, não simplesmente colocar as informações de forma desorganizada, só porque você ouviu que é um pouco mais forte ou um pouco menos forte. Os 4 argumentos que eu vou mencionar agora, junto com dados estatísticos que eu mencionei, todos eles podem ser utilizados dentro do texto e todos eles podem te garantir a nota 1000, desde que sejam utilizados de forma adequada. Mas, indo por critérios de força, dados concretos, ou também chamados de dados estatísticos, primeiro argumento, com um pouquinho mais de força. Em seguida vem a citação de autoridade, que é você trazer a fala de uma pessoa que entende do assunto. Aqui, muito cuidado. Não é qualquer citação que você coloca no seu texto, aquelas citações coringas. Cuidado com isso. No Enem ou em qualquer outro vestibular ou concurso que tenha uma redação, não é interessante você deixar essas citações ali perdidas. Ao selecionar uma citação, ela tem que estar diretamente conectada à sua tese. Depois, raciocínio lógico, que vai trabalhar essa relação de causa e consequência, e é excelente para quem domina ali retomada histórica. Além disso, exemplificação. Como eu disse, é totalmente possível a gente fazer um texto todo com raciocínio lógico e exemplificação e alcançar excelentes notas. Mas dados concretos é o argumento mais forte. E além disso, é o argumento que você pode retirar do texto de apoio sem sofrer penalidades. Toda vez que você ler um texto de apoio, você pode trazer ali informações que podem ser úteis ao seu texto, à sua própria produção. O texto de apoio, ele está ali exatamente para trazer uma expectativa da que a banca espera de você. Qual é o posicionamento, ela te dá um norte do que ela espera de informações básicas. Não é interessante você se prender apenas ao texto de apoio. Sempre traga informações a mais de outras áreas do conhecimento. Além dos argumentos, claro, a gente também tem que trazer pelo menos 2 problemas, um para cada parágrafo. E vamos falar agora, então, de parágrafos. É interessante que você divida ali o seu texto em 4 ou em 5 parágrafos, em que um fique de introdução, 2 ou 3 de desenvolvimento e 1 de conclusão. Isso devido à quantidade de linhas que a gente tem ali disponíveis, que é até 30 linhas. Após realizar esse projeto de texto e após colocar ali no desenvolvimento os seus argumentos e problemas selecionados, na sua conclusão, é importante que haja a retomada da tese, né, para que você confirme o que você defendeu e as propostas de intervenção para os problemas mencionados no seu texto. Por isso que no desenvolvimento a gente precisa apresentar problemas para que haja uma intervenção. Algo importante a ser mencionado é que não é proposta de solução. Você não vai acabar com o problema e a banca não espera isso de você, principalmente aluno do ensino médio. Existem problemas que são muito maiores, eles são devido a um sistema em que um indivíduo não conseguiria resolver. Mas espera-se, dentro da sua capacidade de exercer cidadania, que você intervenha. E intervir é diminuir os impactos desse problema, é mitigar. Então, espera-se que você tenha uma capacidade de gerar, pelo menos, um alívio, uma saída, uma luz. Por quê? Porque não basta criticar sem apresentar propostas. E isso serve muito para a nossa vida, num processo de cidadania. Nesse sentido, eu trouxe aqui para você uma redação nota 1000. Ela foi feita pela Andressa Nunes, uma estudante do Rio de Janeiro, ela tem 20 anos, tinha 20 anos no ano passado, perdão, e foi com relação ao tema invisibilidade e registro civil, garantia de acesso à cidadania do Brasil, que foi a aplicação do Enem regular do ano passado. Eu vou ler o texto com você e vou comentar, e para que você possa observar como funciona a configuração desse texto. Acompanhem comigo. Graciliano Ramos, em sua obra literária Vidas Secas, expõe um protagonista sertanejo marcado pela inferiorização de sua própria figura. Nesse contexto, o personagem abordado abandona o entendimento de si como cidadão e, por conseguinte, percebe-se como um ninguém,
ou até mesmo como animal. Percebam aqui que no início desse texto existe a presença de uma citação literária. É interessante saber que as citações literárias elas são muito bem-vindas no Enem, na introdução. No desenvolvimento, é mais adequado apresentar citações de autoridade. Já na introdução, citações literárias são excelentes. Continuando a leitura, em realidade, por sua vez, ultrapassa a esfera ficcional e é presente no Brasil na medida em que milhares de brasileiros são acometidos por uma conjuntura de invisibilidade referente ao registro civil. Percebam aqui que não basta citar, é importante que você traga esse conhecimento e adeque ao tema. Então, ao citar Vidas Secas, do Graciliano Ramos, existe ali uma explicação na frente. Toda citação, todo dado estatístico, para que se torne produtivo no seu texto, precisa ser explicado logo em seguida, no mesmo parágrafo. Continuando, esse fato configura-se como um impasse à garantia da cidadania e incentiva perspectivas similares à narrativa mencionada. Aqui a gente pode observar uma tese. E, por fim, os alicerces desse problema são a negligência estatal e a desigualdade no acesso à informação. Aqui nós temos uma espécie de roteiro a ser seguido. No primeiro parágrafo, desenvolvimento, você precisa abordar negligência estatal. No segundo parágrafo, desenvolvimento, desigualdade no acesso à informação. Agora sim, no segundo parágrafo do texto, dando continuidade. Aqui no segundo parágrafo do texto, a gente pode já começar observando que é sempre importante iniciá-lo com um conectivo. Percebam aqui a presença de diante disso e em uma primeira análise. Sempre conecte, a partir do segundo parágrafo do texto, um parágrafo ao outro, tá? É muito importante. Então, vamos para a leitura. Diante disso, em uma primeira análise, é importante pontuar o dever da máquina pública na proteção da cidadania de todo o corpo civil. Isso porque, segundo a Constituição Federal, é função do Estado viabilizar aos brasileiros uma vida digna, a qual pressupõe a garantia da atuação cidadã. No entanto, a postura estatal é de descaso no que se refere à ampliação e à democratização do registro identitário, documento básico para o entendimento pessoal e alheio dos indivíduos como cidadãos preenchidos de direitos e de deveres. Nesse quadro, essa temática é deixada em último plano nas discussões e nas ações políticas, e então encontra-se fadada ao apagamento. Como resultado, inúmeras pessoas não têm suas existências reconhecidas pela estrutura governamental e, dessa forma, são desassistidas em diversos âmbitos, posto que suas vivências são desconsideradas. Logo, a inovação do governo oferece somente prejuízos à dignidade da população. É importante a gente observar aqui que nesse parágrafo existe a citação da Constituição Federal. E a cada período iniciado, ou seja, da primeira letra maiúscula ao ponto final, é sempre conectado com uma expressão conjuntiva ao período anterior. Essas conexões são importantes para que você tenha uma nota um pouquinho maior na competência 4. Aqui, nesse terceiro parágrafo, percebam novamente, a gente inicia com o conectivo além disso, então acompanha comigo a leitura. Além disso, é válido perceber o panorama de assimetria social como fator potencializador da problemática em debate. Segundo Ariano Suassuna, ilustre pensador brasileiro, o território nacional está dividido em dois países distintos, o dos privilegiados e o dos despossuídos. Sob essa ótica, o autor faz um alerta a respeito da desigualdade de renda, de oportunidade e de acesso à informação vigente no Brasil. Nesse sentido, percebe-se que populações mais pobres padecem frente à carência de recursos e à ignorância. Esse cenário dificulta a garantia da cidadania, visto que a desinformação torna a sociedade passiva e inativa na busca por seus direitos. Dessa maneira, por não reconhecerem a importância da documentação pessoal, por exemplo, muitos indivíduos não registram seus filhos, conduta que dá margem à formação de uma esfera de invisibilização de inúmeros cidadãos. Aqui o que eu quero te chamar a atenção é que Ariano Suassuna, autor do Alto da Compadecida, não é citado aqui apenas como escritor, mas sim como pensador brasileiro. E pode surgir uma dúvida, professora, ao organizar os meus parágrafos, é interessante eu deixar a Constituição por último
e Ariano Suassuna primeiro, ou o inverso, como foi feito aqui. É interessante exatamente como foi feito aqui. Por quê? Porque existe uma coisa chamada regras de progressão textual. As regras de progressão textual surgem em que sentido? A informação mais antiga vem primeiro, a mais recente vem depois, formando uma ordem cronológica. Em seguida, argumento mais fraco primeiro, argumento mais forte depois, e por fim, mundo primeiro, Brasil depois. Aqui nesse caso, a Constituição é de 1988 e Ariano Suassuna teria, vivido um pouco mais à frente. Então, essa informação da citação de Ariano Suassuna é um pouco mais recente em comparação com a criação da Constituição. Ao seguir a regra de progressão temporal, a gente deixa a informação mais antiga primeiro e a mais recente depois. Agora, a gente vai para o último parágrafo do texto. Novamente, perceba o conectivo. Portanto, são notórios os fatores que alimentam a árdua realidade brasileira no que tange ao registro civil. O governo federal deve, pois, atuar na efetivação do amparo documental da população, por meio da elaboração de uma campanha nacional de democratização do acesso ao registro identitário, o qual seja capaz de atuar em todas as regiões do país. Isso terá como fim o reconhecimento de todo o contingente populacional e a promoção da cidadania plena e permanente, prerrogativa básica para o bem comum. Cabe ainda o apoio da mídia televisiva comunicadora de massas na informação civil acerca desse assunto, através da veiculação de comerciais educativos nesse sentido. Essa ação terá como fim a difusão do conhecimento referente à importância da conduta em pauta. Assim, os brasileiros poderão escapar da ótica arquitetada por Graciliano Ramos. Analisando esse parágrafo, a gente consegue perceber a presença de agente, ação, modo e efeito. Inclusive, eu gostaria de chamar a atenção para a última linha. A última linha retoma Graciliano Ramos, que foi mencionado lá na primeira linha do primeiro parágrafo. Isso é o que a gente chama de fechamento. Quer dizer que essa pessoa, ao fazer o texto, conseguiu produzir o seu projeto de texto e tinha consciência do que escrevia, conseguindo fechá-lo. Então, muito obrigado, muita boa sorte e que você alcance os seus sonhos. Até mais!